Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o dano extrapatrimonial. Esse termo ele foi introduzido na CLT com a reforma trabalhista em 2017. Esse dano ele quer dizer o quê? Que é um dano moral. O dano extrapatrimonial quer dizer que não existe um bem que se avalie e se valorize. Ele é além de um bem. Ele é um dano extrapatrimonial, um dano moral. É algo que ofende a integridade íntima do trabalhador ou de qualquer ser humano. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o aspecto do trabalhador com base na CLT. Porém, nós temos o dano moral não vinculado à relação de emprego. Quando nós utilizarmos a CLT, é porque esse dano aconteceu dentro do ambiente laborativo. Porém, nós temos as outras questões que também são tão desafiadoras quanto, julgadas pela Justiça Estadual. Então, voltando ao assunto da relação de trabalho, da relação de emprego, o dano extrapatrimonial, ele está vinculado àquele trabalhador que recebeu alguma ofensa, ou até mesmo aquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho que causou uma lesão, algo que afetou o seu emocional. O dano extrapatrimonial, ou seja, o dano moral, ele está diretamente ligado ao íntimo, ao psicológico, ao emocional. E por isso é tão difícil mensurar. Porque imaginem uma relação de emprego, onde temos o empregado e o empregador, comparece diante de um juiz, colocando cada um seu ponto de vista, a prova e a contraprova, e vai caber ao juiz identificar se houve dano ou não, vai caber ao juiz classificar a proporção desse dano entre leve, médio, grave e gravíssimo, e com base nisso, a própria CLT já determina os valores de indenização. Então, nesse sentido, é muito desafiador isso diante da justiça, porque podem existir dificuldades de prova, mesmo havendo a produção de provas, uma produção de provas palpáveis, ao juiz, ele precisará mensurar para que ele não cause nem enriquecimento ilícito, ou seja, aquele trabalhador ganhou um valor muito alto frente ao dano causado a ele, ao dano suportado por ele, como o juiz também não pode arbitrar um valor irrisório, considerando que esse valor irrisório não vai nem suprir esse dano, não vai nem de longe reparar esse dano. Por isso é tão desafiador esse assunto, por isso é tão desafiador essa classificação e esse arbitramento pelo juiz. Os parâmetros de indenização pela CLT são ofensas leves até 3 salários mínimos, ofensas médias até 5 salários mínimos, ofensas graves até 20 salários mínimos e ofensas gravíssimas até 50 salários mínimos. E por que isso vem causando tanta discussão desde a entrada em vigor da reforma trabalhista? Porque a base de cálculo é o salário contratual do trabalhador. Com isso, nós temos uma limitação de no máximo 50 salários mínimos. E além disso, nós temos a questão pessoal, porque o dano ele deve ser considerado, a extensão do dano deve ser considerada a ofensa em si, como o trabalhador recepcionou aquilo. Então, uma pessoa que recebe R$ 1.500 como salário base e uma pessoa que recebe R$ 15.000 como salário base, não quer dizer que a pessoa que recebe um valor menor a título de salário base tenha se ofendido menos do que aquela pessoa que recebe R$ 15.000 a título de salário base. Além disso, nós temos as situações gravíssimas que podem levar à morte do trabalhador. E aí, o julgador, ele vai ter, o máximo que ele vai poder estabelecer é 60 salários mínimos. E isso, muitas vezes, se comprovada a culpa, ou até o dolo do empregador,
poderia ser um valor superior, até para compensar a família desse trabalhador. Porém, o julgador ele fica limitado a 50 salários mínimos. Por conta disso, o TST, ao recepcionar um recurso de revista, a Quinta Câmara determinou a remessa desse processo para o Pleno e o Pleno do TST precisará fazer um julgamento. Esse julgamento ele vai declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade desse artigo que delimita, o parágrafo 1º do artigo 223G, que delimita esses limites máximos de indenização. Nos próximos meses, acredito que a gente vai ter já algum julgamento nesse sentido, de acordo com o calendário, né, do TST, do Pleno do TST, mas isso vai pacificar uma discussão que já vem vindo aí desde 2017, vem sendo muito, um assunto, na verdade, muito discutido, que gera muita divergência, muitas decisões conflitantes. Por isso vai ser muito importante esse posicionamento do TST nesse sentido. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.